O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes havia indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois que nosso Senhor ascendeu aos céus, os apóstolos e seus discípulos foram tomados de uma grande tristeza. Ficaram desorientados. Um vazio tinha tomado conta da vida de cada um. Jesus foi embora. E agora, o que eu vou fazer? Eram 3 anos, 24 horas por dia, acompanhando Jesus. Haviam retomado o ânimo no momento da ressurreição, e lá foram mais 40 dias intensos juntos. E de repente, ele vai embora. Como que fica? Como que eles iriam retomar a vida que eles tinham antes, se eles já não tinham mais aquela vida? O pescador já não era mais pescador. Aliás, ele nem sequer sabia quem ele era. Até que veio Pentecostes. Chegou a hora, chegou o momento do Deus Espírito Santo. E colocou dentro do coração deles as instruções do céu, para que eles soubessem o que eles teriam que fazer. Para que eles pudessem compreender que a missão de Jesus não era estar diante deles, mas em seus corações. Que ali que Jesus estava todo o tempo, que ali permaneceria. Que o lugar de Deus não é fora de nós, é dentro de nós. E quando, pela graça do Espírito Santo, eles descobriram isso, eles descobriram que tinham que fazer. De testemunhar tudo aquilo que eles conviveram com Jesus, tudo que aprenderam com ele, as dúvidas que tinham, as suas fraquezas, todos os momentos que estiveram com ele. E todas as vezes que eles falavam sobre isso, quem os ouvia recebia, por meio da pregação, a fé. Como ensinava o Padre Jonas, já há muito tempo a fé entra pelos ouvidos. Ouvindo, entrando, penetrando, porque obviamente a palavra que eles estavam transmitindo não era a palavra deles, mas era a palavra do próprio Deus. Nós estamos tão habituados com isso
que nem sequer percebemos. Mas eu vou dar um exemplo agora. Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus vivo. Vocês acham que fui eu que acabei de falar? Ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Sabe quando alguém pergunta, você acredita em Deus? E você responde, acredito. Alguém pergunta, você acredita em Jesus? Acredito. Você confia nele? Confio. Você reza? Eu rezo. É você que está falando? Se por um acaso pensa que é você, a gente acha que é, né? Mas a gente está errado. Não é. Por quê? Os apóstolos estiveram junto com Jesus. Eles transmitiram essa experiência única de experimentar Jesus pessoalmente. Os primeiros cristãos são aqueles que conheceram os apóstolos e alguns deles o próprio Jesus. Paulo, por exemplo, quantas comunidades foram fundadas com ele? E as pessoas conheceram ele. A história continuou. Os apóstolos morreram. Infelizmente, eles duraram um pouco tempo. São João foi que durou mais, porém o ministério de São João, ele ficou muitos anos oculto e muito tempo preso na ilha de Patmos. Então foi meio complicado também, embora tivesse o único que teve mais tempo, mesmo assim não teve lá tanto tempo. Depois veio a geração dos primeiros cristãos. Aqueles que estavam falando sobre Jesus, porque conheceram os apóstolos. Vem outra geração, daqueles que nunca conheceram os apóstolos. Mas aqueles que ouviram a mensagem. E vem outra geração mais distante ainda. Quantas gerações até nós? Quantas e quantas? Nós estamos falando de uma história que aconteceu há mais de 2000 anos. E no Oriente Médio, onde não faz parte da nossa cultura, da nossa história. Como acreditamos? Como acreditamos se tantas pessoas estavam vendo Jesus e não acreditavam nele? Como a igreja sobreviveu nesse tempo todo? Por que não desapareceu? Quantos percalços ela enfrentou? E teve períodos da história que foram tremendos percalços. Mas ela está aqui. Como nós dizemos, ela já existia antes de nós. E ela vai continuar existindo depois de nós. Quantos foram aqueles que transmitiram a fé? Por que ainda existimos?
Porque durante toda essa história, sempre tiveram aqueles que tiveram uma fé extrema. Uma fé em Jesus tão profunda que eles entregavam mais a sua fé em Jesus do que a sua própria vida. Se você for lá rezar, você vai morrer. Eu morro, mas eu não deixo de rezar. Quem são aqueles que transmitiram essa fé para nós? Quem são os seus apóstolos? Teve alguém que nos ensinou a rezar? Teve alguém que um dia nos levou para ser batizado? E que nos levou para fazer uma primeira comunhão? E nós, quando éramos crianças, tínhamos a nossa fé, mas a nossa fé é de criança. E quando o tempo foi passando, devido às vicissitudes da vida, como essa fé foi sendo aprimorada por nós? Quanto mais tempo se vive, mais se aprimora a fé. Há momentos que descobrimos quão grande é a nossa fé, ao mesmo tempo que tem momentos que descobrimos que a nossa fé não é nada. Mas o que ela é? Um milagre. Nós estamos aqui, reunidos na igreja, participando da Eucaristia, porque existe milagre. Quem explicaria alguém acreditar tão profundamente em alguém que nunca viu, que nunca ouviu? Acreditar numa palavra que você não sabe se alguém mudou essa história no meio do caminho. Acreditar profundamente naquilo que Jesus está dizendo, mesmo sem nunca ter ouvido ele. Passar por cima de tanta coisa, como tantos fizeram. O milagre de ver aquelas pessoas no momento mais difícil da vida delas, elas professando a sua fé. Quantas e quantas vezes eu saí de um hospital, eu saí de dentro de uma UTI, pensando assim, como eu gostaria de ter a fé daquela pessoa que eu acabei de visitar. Eu vim aqui dar uma bênção para ela, mas o mais abençoado fui eu. E de poder ter dito para várias delas, e se amanhã acontecer isso, vou falar de novo, de ter dito para várias delas, reze por mim, um dia eu quero ser como você. Que amor a Jesus, que fé extraordinária, e eu estava vendo na minha frente o maior de todos os milagres, porque ela sai dali curada, daqui a um tempo ela tem outra doença e volta. Queira ou não queira, a vida é desse jeito. Hoje é a dor no pé, amanhã é a dor no braço, nunca vai parar, até a hora que a gente morre. É ilusão, é pura ilusão. Mas isso não é. Isso é um milagre de verdade. Tem uma coisa acontecendo ali que nunca ninguém vai tirar. É algo que mexe com as estruturas. Aquela pessoa que olha num sofrimento danado e ela sabendo que ela não vai sair dali. E a maioria não saiu mesmo. Ela não vai sair. E ela simplesmente diz, eu rezo todos os dias para Jesus ficar comigo. Porque eu amo muito ele.
O quê? Você não está brigando com ele? Você não está reclamando que ele não te ouve? Que você está aí sofrendo e falaram para você que você vai morrer? E você está me falando isso? É um milagre. Às vezes que você chega, quando a pessoa está consciente, a maioria nem está. Mas quando a pessoa está consciente, quantas vezes olha para a gente, abre aquele sorriso e fala, eu estava esperando. Aí você vai rezar para a pessoa, de repente a pessoa morre na sua frente. Um monte de vezes. Com aquele sorriso, eu estava esperando. Meu Deus do céu, estava esperando o quê? Aquela bênção? Aquela palavra de Jesus para ela? Era isso aí. Quando você está conversando com uma pessoa passando por tremendas dificuldades e ela fala assim, se não fosse a minha fé, eu não ia voltar amanhã para casa depois de perder o emprego, de cabeça baixa, entristecido, balançado. Eu ia me jogar no rio. Eu ia acabar com a minha vida. Mas porque eu tenho fé, eu voltei arrastando. Uma mãe que simplesmente disse para um filho que a criticava pelo fato dela ir à igreja. E a vida dele estava complicada. E eles não perdem a oportunidade para dar uma cacetada. E deu. É que eu vi isso na minha frente. Ele falou assim, tá vendo? O que adianta rezar? O que adianta ir lá na igreja? Olha a nossa vida como que está. Ela olha para ele e fala assim, você quer mesmo saber como que a vida ia estar? Uma coisa eu posso te garantir. Eu não ia estar mais aqui. Eu já teria ido embora há muito tempo. Ele desabou. Olha o que a mãe falou para o filho. Se não fosse eu ir na igreja, se não fosse eu ter minha fé, você acha que eu ia estar aqui? Ela não estava falando que ela ia lá rezar para superar. Ela ia lá rezar para suportar. E nós dizemos isso na nossa vida, né? Com a nossa fé, com o nosso milagre. Tem hora que é tão difícil, o que seria dela sem ele? E se não tivesse a fé? Voltaria para casa? Suportaria tudo aqui? Se sacrificaria? Quantos casamentos ainda existiriam? Quantas famílias ainda estariam reunidas? E quantas pessoas estariam procurando fazer o bem por aí? Que grande presente que Deus nos deu. Que mensagem tão maravilhosa da ascensão de Jesus. Nós não vimos, nós não ouvimos, mas o verdadeiro lugar dele é no nosso coração. É na nossa vida. É quando nós dizemos, Jesus, o que seria de mim sem o Senhor? É claro que quando nós sentimos que essa fé está enfraquecendo, rezamos. Problema de fé não se resolve com a boca, se resolve com os joelhos. Rezando. Senhor, aumentai minha fé. Senhor, eu estou sentindo que eu não estou da maneira como eu deveria estar.
socorro, me ajuda. Bendito seja Deus pelo milagre que Ele nos deu. Bendito seja Deus por nós sermos de uma geração tão distante, mas ser uma geração bem-aventurada. Jesus aparece, o Tomé chega perto, o Tomé se ajoelha e o Tomé professa: meu Senhor e meu Deus. Jesus dá aquela olhadinha para ele. Ah, Jesus é demais. E ele diz assim para o Tomé: você acreditou porque você me viu. Acreditou porque viu. Aí diz não para o Tomé, para nós, para todos aqueles que viriam depois: bem-aventurados aqueles que vão acreditar sem ver. Você quer saber o que você significa para Jesus? É isso aí. Bem-aventurado aquele que acredita sem ver. Como que vai ter gerações de pessoas que vão me amar tanto, que vão se entregar tanto por mim, sem nunca me ter visto? Não é aquele tipo de amor tão maravilhoso de quando você faz alguma coisa para alguém, mesmo sabendo que esse alguém não vai fazer para você? Que quando você estende a mão para alguém, sabendo que se você precisar, ela vai virar as costas para você? E mesmo assim, você vai lá e faz isso? Daquele que sai do momento dentro do cemitério, e lá no coraçãozinho está falando assim: eu acredito no céu. Eu acredito que essa pessoa não ficou aqui no cemitério. Eu acredito que ela está lá no céu. Aí corre marcar uma missa de 7º dia para poder dizer isso. Eu creio. Eu creio que está lá no céu junto com Jesus. E terminando, eis a nossa esperança. De um dia, Jesus, como ele foi sozinho, ele sabe o caminho. Ele nos levar para o céu. Como será esse encontro? Dele olhando para nós e podendo dizer: muito obrigado, porque você acreditou em mim. Muito obrigado porque você manteve a sua fé. Eu não consigo nem imaginar o que ele disse para essas pessoas aí que eu estava lembrando delas. Eu acho que talvez não tenha dito nada, apenas dado um abraço, porque isso vale muito mais do que palavras. E ele sabe isso melhor que nós. Como são valorosos. Então hoje agradecemos, no dia da ascensão de Jesus, pelos apóstolos que transmitiram a fé, pelos primeiros cristãos que morreram por amor a Jesus por essa fé, e por todos aqueles que vieram depois. E na nossa vida, quem é seu apóstolo, meu apóstolo? Quem é que fez isso por nós? Quem é que nos levou até Jesus? O quanto nós agradecemos a eles. Muito obrigado. Muito obrigado, meu apóstolo. E no transcorrer da vida, os outros que foram aparecendo, o quanto nós agradecemos por cada um deles. E obrigado, Jesus, porque eu nunca te vi, eu nunca te ouvi, mas eu sempre tive certeza que o Senhor está vivo no meu coração. Que o Senhor está misturado na minha vida. E obrigado, Deus Espírito Santo, por dar esse milagre para nós.
Você despertar cada dia sentindo que tem fé, sentindo que ama a Deus, sentindo que confia nele, é um verdadeiro milagre. E quem sabe um dia alcancemos o maior de todos os milagres. Sexta-feira tinha uma passagem do Evangelho que Jesus estava falando sobre a sua ascensão e ele disse assim para os apóstolos: agora estáis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí vem a parte mais importante. Ele diz assim: naquele dia não me perguntareis mais nada. Assim esperamos. Assim esperamos e cremos em todos aqueles que já passaram por isso, que já estão junto dele. Ele é tão bonzinho que, além dele ter subido para o céu, ter se elevado aos céus, ele também vai fazer isso com cada um de nós, por causa do seu amor por nós.